Glória a Deus. E nós estamos aqui em várias redes. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, nós estamos no Twitter e estamos no Facebook. E hoje vai ser uma live tremenda, poderosa, maravilhosa, algo assim que vai marcar a tua história. Por quê? Porque estaremos falando de Rosh Hashanah, do que significa o ano 5.781, com um convidado muito especial, o apóstolo Adriano José, tá bom? Então, você vai entrando aí. Agora chegou aquele momento que você é o grande agente de divulgação e de implantador do reino. Você pega aí o teu Instagram, aperta ali naquela asinha delta e começa a comunicar para 10, 20, 30 pessoas que você quer que ouça isso. Porque hoje o apóstolo Adriano vai trazer uma revelação tremenda desse ano que iniciou há poucos dias atrás. E você do Face, você do YouTube, você do Twitter, também pode comunicar aos teus aqueles que te seguem, para que também venham para essa live e saibam tudo sobre o ano 5.781. O meu WhatsApp já está rodando aí na tela. Se você tiver que fazer contato com a gente, pode fazer. Se você tiver algum comentário, faça, que eu estarei passando as perguntas que você tiver para o apóstolo Adriano, tanto no Instagram como nas outras redes. Nós estamos aqui para te tirar as dúvidas e etc. Vai aqui o meu abraço para o Ricardo Gripe. Tudo bom, Ricardo? Bom dia, apóstolo. Onde estiver participando... Acho que é ontem, né? Estive participando do Yom Kippur na igreja, que bênção. Andréia Carvalho dizendo Shalom, aqui da Serra Gaúcha. Isso mesmo, da onde você estiver falando, esteja falando da onde você está. Eu também estou pondo aqui no WhatsApp o telefone. Ou melhor, não é o telefone, é o WhatsApp. Não adianta telefonar e nem querer falar comigo, porque, infelizmente, só é o WhatsApp, tá bom? Então, o WhatsApp, deixa eu ver aqui, 63 981 11 8945. Então, já está aí também publicado e fixado no Instagram. E qualquer comunicação, você pode estar falando com a gente. O interessante foi esse final de semana, gente, as inaugurações da sede do Centro Apostólico Koinonia de Natal. Tivemos um seminário maravilhoso, cheio de gente, vindo de vários lugares do Nordeste. Foi um final de semana abençoado. Ontem não fizemos a live, porque nós estávamos em viagem, então não deu para fazer. Hoje nós estamos fazendo. Amanhã também não vamos ter live, porque eu estarei também... Não, amanhã eu vou fazer live. Amanhã eu só vou pegar o avião à tarde, então amanhã já está marcado com você aqui, 11 horas. Nós estamos ligadinhos aqui na live, tá bom? E agora eu vou chamar ele, meu irmãozão que eu tenho, uma bênção. E quero passar já o Instagram aqui para uma tela só. E agora vem ele, Adriano José. Shalom, shalom. Shalom, shalom, apóstolo Coraiola. Uma alegria estarmos juntos aqui, sobretudo para falarmos sobre a compreensão profética deste tempo. Rapaz do céu, o ano 5.780 já foi algo tremendo e poderoso. O que vamos esperar
para 5.781. Primeiro, eu quero falar para você que está nos seguindo na live, quando nós estamos falando do ano 5.781, é claro que nós estamos falando do calendário judaico, ok? Mas que a gente fica de olho o tempo todo, porque é um sinal profético muito forte. Adriano, sinta-se à vontade, a casa é tua, e nos fale como foi o ano 5.780, era um ano, a cabeça de uma década apostólica. O que você achou diante de todas as previsões que você fez, eu fiz, tantos fizeram, do que estava para acontecer nesse mover apostólico? O que você achou? Tá, vamos começar então. Antes de eu entrar e responder essa pergunta, eu preciso mostrar para as pessoas que o nosso Deus, quando ele estabeleceu desde a criação, ele estabeleceu na Terra, antes da criação do ser humano, o ciclo da criação no tempo. Foi o primeiro ciclo que Deus criou. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Deus criou os luminares para estabelecer o tempo. Isso lá na criação. Então, o primeiro ciclo de tempo que Deus estabeleceu foi o da criação. O segundo ciclo de tempo que Deus estabeleceu está em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, quando ali na realidade da Páscoa, da saída dos filhos de Israel do Egito, ele estabelece um outro ciclo, que é o ciclo redentivo, e ali ele estabelece os meses. É importante você compreender isso para você compreender que o que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E, biblicamente, você tem estes dois ciclos de tempo estabelecidos pelo Senhor. O ciclo da criação e o ciclo redentivo. O ciclo da criação é um ciclo anual, o ciclo redentivo é um ciclo formado de meses. Ou seja, Deus estabeleceu nas Escrituras, Deus estabeleceu para o povo descendente de Abraão, para o povo hebreu, um calendário. Ou seja, ele estabeleceu na Bíblia um calendário. O que ocorre é que no período de Constantino, a igreja, sobretudo no concílio de Niceia, a igreja rompe com este calendário hebraico bíblico e estabelece o calendário greco-romano. É importante você compreender que a igreja, a partir de Constantino, muda de calendário, mas Deus não mudou. O seu calendário é esse que está nas Escrituras. Por isso, é muito mais do que um calendário judaico. É muito mais do que um calendário judaico. É um calendário que Deus estabeleceu desde a criação e depois, no ciclo da criação, e depois ele acrescentou o ciclo redentivo dos meses. Então, por que é muito profético? Porque foi o calendário que Deus estabeleceu. E em Constantino nós saímos desta perspectiva do tempo hebraico, bíblico, e fomos inseridos na perspectiva greco-romana do calendário gregoriano, que é o que a sociedade vive hoje. Então, nós estamos na sociedade hoje. Então, nós temos que observar o calendário greco-romano, esse gregoriano, porque senão nós estamos fora da realidade. Mas a igreja precisa voltar às raízes bíblicas e hebraicas do calendário que Deus estabeleceu desde a criação e acrescentou na Páscoa. Você sabe, Adriano, que a igreja se afastou tanto, né, dessas raízes de Jerusalém. Eu fiz várias lives aí, eu fiz a live
com o Henrique Schmidt, fiz a live com o Ricardo Wagner, fiz com o JB Carvalho, e todos eles falando a mesma coisa. Há 150 anos aconteceu algo no mundo que, bem dizer, neutralizou a igreja, e eles me puseram uma situação que até então não tinha analisado. Eles disseram que foi aonde deu a força, né, para o comunismo e o socialismo virem com muita força para o mundo. Por quê? Porque exatamente muda-se a doutrina de origem judaica dentro da atual igreja e vai totalmente para uma ilusão de morar no céu e só pensar em céu e abandonar o mundo, né? Com essa escatologia escapista. Por isso que nós precisamos compreender que nós estamos no tempo de restauração de todas as coisas. Jesus não vai voltar, ele vai ficar retido até a restauração de todas as coisas. E uma das coisas que Deus está restaurando, e é importante nós compreendermos este princípio da palavra restauração. Restauração é você voltar ao plano original. Jesus vai ficar retido até que nós voltemos ao plano original de Deus em todas as áreas. E uma das áreas tem a ver com o calendário de Deus. E o calendário de Deus, ele envolve esta perspectiva do ciclo anual, que é o ciclo da criação, e o ciclo dos meses, que é o ciclo redentivo a partir da Páscoa. Então, nós precisamos voltar, sem sermos alienados com o mundo em que vivemos, não é? Mas nós temos que sincronizar nossa vida, família, ministério, igreja, negócios, com a agenda de Deus. A agenda de Deus, ela não ocorre no calendário gregoriano. A agenda de Deus acontece no calendário bíblico. Então, isso é extremamente importante. Em Atos 17, 26, Paulo diz que Deus prefixou tempo e limites da habitação, tempo e lugar. Quando você fala de agenda, você está definindo o tempo e o lugar que aquilo vai acontecer. Então, nós precisamos, como igreja, voltarmos ao plano original, porque a agenda de Deus ocorre dentro do calendário que ele estabeleceu, dentro do calendário da criação e da redenção, dentro de uma perspectiva da aliança que ele fez com Abraão e a sua descendência. Nós trabalhamos muito isso, apóstolo Coraiola, na Escola Intensiva de Sacar. Nós temos uma plataforma de treinamento online, digital. Né? A pessoa pode acessar onde ela estiver, pela internet. www.ramoestendido.com.br/EAD. Vou repetir. ramoestendido.com.br/EAD. É o nosso EAD Studio Online. Nós temos um curso de 20 aulas que nós vamos aí esmiuçar nessas 20 aulas tudo isso que eu estou falando em poucos minutos. Inclusive, minha gente, o apóstolo Adriano faz parte da Escola do Sobrenatural também, né? E esse ano, em janeiro, já está aí marcado e confirmado dele. Ele não confirmou, mas eu já confirmei por ele, então tá bom? Então, em janeiro, depois que ele tira uns diazinhos de férias, ele vai para Palmas e vai participar com a gente. Tá dando para ouvir o barulho aí, Adriano? Tem um chiadinho, tem um ruidinho. Não, barulho de lixadeira. Construção. De construção. Não. Porque eu tô em plena construção aqui, né? Mas você sabe então, que este é um som da década, né? É o som do crescimento, da multiplicação e do avanço do domínio. Agora, Adriano,
você tem décadas de contato com Peter Wagner, com Chuck Pierce, com Robert. O que isso daí provocou no teu ministério, esse contato com a Glória de Sião, né? Nós somos alinhados com o apóstolo Chuck Pierce já há mais de década, né? Na verdade, nós oficializamos o nosso alinhamento faz 11 anos, mas nós já seguíamos há anos anteriores. Então, no mínimo aí, quase uns 18 anos que a gente vem acompanhando o apóstolo Chuck Pierce, ele liderando o ministério Glory of Zion, que é a Glória de Sião, e ele, por sua vez, também junto com o apóstolo Peter Wagner, o Dr. Robert Heidler. E hoje nós fazemos parte da rede apostólica Global Spheres, liderada pelo apóstolo Chuck Pierce. Olha, a grande realidade que mudou o nosso ministério foi que, na verdade, nós encontramos alguém com quem nós nos identificávamos. Por quê? Porque nós já operávamos profeticamente. E quando nós começamos a seguir o apóstolo Pedro, nós vimos o quanto nós nos identificávamos. E isso trouxe toda uma intensificação através da escola de Issachar, que eles elaboraram nos Estados Unidos. Nós trouxemos para o Brasil há 11 anos atrás. Então, faz 11 anos que nós temos ministrado essa escola de Issachar pelo Brasil. Ok. Então, Agora eu vi a serra. Eu pedi para eles dar uma parada, porque senão a gente não vai continuar falando. Viu? Ano 5.781. O que falar Vamos dele? lá, então. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender a questão do ano. Porque há muita discussão. Mas o ano bíblico não começa em Abib ou Nissan. Alguns acham que celebrar Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah é a cabeça do ano, ou início do ano, é algo desvirtuado, é algo enganoso. Então, quero chamar vocês para a Bíblia. Por que nós celebramos Rosh Hashanah? Por que nós compreendemos a importância desse ciclo anual que começa nesse período das celebrações de tabernáculos? Em Êxodo, capítulo 23, veja o que diz a partir do versículo 14 até o versículo 16. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado do mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Aqui ele está falando da Páscoa. Seguindo, guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo. Aqui está falando de Pentecostes. Então, veja bem, Páscoa é no mês de Abib, que é o primeiro mês do ciclo redentivo. O primeiro e o principal dos meses. Pentecostes, que é a festa da cega dos primeiros frutos, acontece no 3º mês, que é o mês de Sivan. Continuando. E a festa da colheita na saída do ano, ou seja, na partida do ano. Aqui está falando de tabernáculos. Então, biblicamente, no livro do Êxodo, aparece que o início do ano ocorre exatamente no 7º mês do ciclo redentivo. Então, o ciclo redentivo começa em Abib, mas o ciclo anual começa na festa da colheita, que é
o primeiro dia do 7º mês. Vamos então agora para Êxodo, capítulo de número 34. Veja o que está no versículo 22. Também guardarás a festa das semanas, que é Pentecostes, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita. Aqui são as celebrações de tabernáculos, no fim do ano. Ou seja, quando que inicia as celebrações de tabernáculos? No fim do ano, que é exatamente quando termina o 6º mês do ciclo redentivo e começa o 7º mês. Então, biblicamente, no livro do Êxodo, por 2 ocasiões, fala do início do ano no início do 7º mês. Agora, para confirmar mais ainda, vamos para Levítico, capítulo 25, quando vai falar do ano do jubileu. Não é do mês do jubileu, é do ano do jubileu. Quando que começa o ano do jubileu? Levítico 25, a partir do versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, quando que começa o ano do jubileu? No mês 7º. No mês 7º. Ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, quando que começa o ano do jubileu? No 7º mês. Agora, Adriano, por que inicia o ano no 7º mês e não iniciando o 1º mês? Isto é importantíssimo. Tá? Isso é importantíssimo nós compreendermos biblicamente. Não é porque o Chuck ensina, ou o Robert ensina, ou o Peter Wagner estava de acordo. É porque eu estou mostrando na Bíblia que você tem 2 ciclos. O ciclo dos meses é o ciclo redentivo que começa na Páscoa. Então, o 1º mês é o mês de Abib ou Nissan, que começa na Páscoa. O ciclo da criação, ele começa no 7º mês. É quando, em Rosh Hashanah, se celebra a criação. E é isso que as pessoas precisam entender. Na Páscoa, celebra-se a redenção. Em Rosh Hashanah, celebra-se a criação. O grande problema... Muito boa essa explicação. O grande problema de muitos protestantes é que, ao assumir a teologia da redenção, eles desprezaram a teologia da criação. E o nosso Deus, ele é tanto o Criador, quanto nele, em Cristo, temos a redenção. Esse é o plano original. Então, Adriano, nós estamos trabalhando com 2 ciclos paralelos. Exatamente. O que nós precisamos entender? É que na colheita, nas celebrações de tabernáculos, há uma interação dos 2 ciclos. Por isso, são os dias mais festivos e santos do calendário bíblico. Não é judaico, é isso que as pessoas precisam entender. Não é calendário judaico, é calendário bíblico. Que Deus reafirmou na aliança que ele fez com Abraão, o hebreu. Por isso que na escola de Ficar, nós temos 20 aulas para esmiuçar tudo isso que eu estou falando em alguns minutos.
Por isso, Perfeito. nós praticamos isso aqui, tá? Nós praticamos isso aqui porque é bíblico. A redenção não pode desprezar a criação. E nem a criação desprezar a redenção. E aqui é um problema, por exemplo, do catolicismo. Qual é o problema do catolicismo? Eles se apegam na teologia da criação e não valoriza tanto a redenção. Está errado também. Porque o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. É tremendo, por exemplo, quando você lê Hebreus, quando diz que pela fé entendemos que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, tornando visível o invisível. Então, como é que eu vou desprezar o Deus da criação, o Deus da criatividade, que estabeleceu, primeiro, o ciclo da criação, em Gênesis 1:14, e depois o ciclo redentivo dos meses, na Páscoa. É verdade. Então, nós precisamos voltar ao plano original. Então, é a partir daí que um profeta de Issacar se move. Um profeta de Issacar, ele não se move assim, no ar, sem fundamento, sem plataforma. Eu tive uma intuição que este é o tempo disso, daquilo. Não é assim. Há toda uma fundamentação bíblica, doutrinária, teológica, fundamentada, para que um profeta de Issacar possa ter as suas revelações, as suas interpretações de maneira sólida, consistente. Ok. Muito bom. Então, quando nós olhamos para Abraão, o hebreu, está lá, quer ver? Lá em Gênesis, capítulo... Deixa eu abrir aqui. Viu, Adriano? A tua Fala, internet está prejudicando um pouco o som. O som que está chegando para a gente, tanto o pessoal da rede como do Instagram está reclamando, porque o som que está vindo de você está vindo picado. Vê se melhorou. Se você não falar, Melhorou? não vai para melhorar. Não, eu tô falando. Fala um... Melhorou? Não. Não. Só um minuto. Vamos ver aqui. Vê se melhorou. Ainda não. Vamos tentar o seguinte, Adriano. Você sai e entra no mesmo código. Só um minutinho. Vai. Eu vou tentar colocar o fone. O fone de ver se ouvido melhora. pode ser, né? Vamos ver. Sim. Vê se melhorou. Vamos ver. Continua. Ok. Então, em Gênesis, no livro de Gênesis... Melhorou bastante. Pode continuar. Isso. Então, vamos lá. No livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 13, está escrito assim, ó. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Deus faz aliança com Abraão, o hebreu. Isso está em Gênesis capítulo 15. E o que ocorre? Todo o trabalhar de Deus com Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, foi dentro desta aliança hebraica. E dentro dessas tribos agora, Adriano, hebraicas... O que eu não compreendo dos crentes, que eles querem ser crentes em um Deus que era judeu, um Deus que fez aliança com os judeus, um Jesus que nasceu judeu, uma igreja que nasceu judia e não quer nada com as raízes judaicas.
ou bíblicas, vamos dizer assim. Sim. Não é um absurdo uma coisa dessa? É um absurdo. É um absurdo. Mas isso tem explicação. Esse absurdo é porque quando Constantino entra na realidade da igreja, ele entra. Na verdade, quem levou Constantino para a igreja foi a Rainha dos Céus, um principado. E ele foi para a igreja para realmente detonar com ela. E aí ele paganiza a igreja, financiando esse concílio de Nicéia. E é aí, então, que, a partir do concílio de Nicéia, se oficializa, e isso vai crescendo ao longo da história da igreja. Por isso que os crentes precisam saber a história da igreja. Os líderes precisam conhecer a história da igreja. Muito do que nós pensamos, os desvios, ou até novos desvios que surgem, é porque a gente não entende a história da igreja. O trabalhar de Deus com Abraão e a sua descendência, e o trabalhar de Deus na igreja e o trabalhar do inimigo na igreja. Então, Constantino, ele tira a igreja dessa realidade das raízes hebraicas, bíblicas, da fé, e insere a igreja no paganismo romano, greco-romano. Então, é aí onde tudo começa a se desvirtuar. Inclusive as celebrações dos ciclos de Deus. É aí que se deixa o descanso, que é o Shabat, é aí que se deixa a festa de primícias, que é Rosh Kodesh, que é o início do mês, é aí que deixa as celebrações das festas bíblicas, tá? E é aí que deixa o calendário bíblico. E por causa disso, sai da perspectiva de um mover de aliança. Então, por isso que gera muita instabilidade na igreja. Por quê? Porque as pessoas acham que Deus se move por bom humor. Um dia ele está bem-humorado, outro dia está azedo, um dia ele está bem-humorado. Então, um dia ele me ama, outro dia ele me pune. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Não é um Deus de aliança. Então, foi dentro dessa compreensão que Deus, Criador, estabeleceu o ciclo da criação, que é o anual. E ele mesmo estabeleceu o ciclo redentivo, que é o ciclo dos meses. Ou seja, ele estabeleceu um calendário, ele não mudou. E ele vai trabalhar isso em Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e dentre elas, uma se especializa na compreensão dos tempos, que é a tribo de Issacar. A tribo de Issacar, 1 Crônicas 12, 32, é a tribo que conhecia os tempos e as estações, então conhecia de tudo isso que nós estamos conversando aqui, e era uma tribo de assessoria na guerra pela expansão do reinado de Davi. Agora, então, pode falar. Adriano, este início de ano, porque agora você já deu uma boa explicação sobre os calendários e tal, e a importância de voltar na raiz, né, de Jerusalém. E esse ano, 5.781. Tá. É importante você compreender que no trabalhar de Deus com Abraão, o hebreu, Deus se manifesta na terra que ele deu para Abraão e a sua descendência. Por isso que é importante as pessoas irem para a terra de Israel, para a nação de Israel. É importante você estar lá, pelo menos uma vez na tua vida, você precisa pisar, porque faz parte da expressão da aliança com Abraão a terra. E faz parte da expressão... Adriano, falar nisso, nós estamos indo para Israel no dia 10 de junho. Nós íamos agora em novembro, mas o Israel decretou lockdown.
Então, tivemos que transferir para o dia 10 de junho. Então, sempre é importante. Agora, da mesma forma, Coraião, e vamos entrar em Israel. Da mesma forma que o Deus da aliança com Abraão faz todo um relógio na terra de Israel, no estado, na nação de Israel, como relógio de Deus, também na língua hebraica. E é isso, por isso que Jesus disse que não vai cair um tio, não vai cair uma letrinha da palavra que Deus deu. E quando você olha para o hebraico, a letra hebraica está conectada com números. Números estão conectados com letras hebraicas. E cada letra hebraica tem uma figura profética. Então, o que ocorre? Quando nós olhamos para o ano 5700, que seja o ano de... Aí você tem o 80. O 80 está conectado com a letra hebraica Pei, que é a figura profética de uma boca. E o 1 é a figura profética de um boi. Agora, por que esta década Pei, esta década 80, é uma década apostólica? Porque se você olhar como que essa letra Pei é formada, ela é formada pela junção de 3 outras letras. Iod, Kaf e Bet. Quando você compreende que Iod é a mão de Deus, mão misericordiosa de Deus, o Kaf é a mão do homem, e Bet é a habitação, você vai para 1 Coríntios 3, 9 e 10. Porque de Deus somos cooperadores. E é quando Paulo fala como construtor de habitação. Aleluia. Então, quando você olha para o centro desta letra, como ela é formada, isso traz a clareza que é uma década apostólica, de uma boca apostólica. E há 2 textos chaves que nós precisamos olhar para essa década. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Veja aí. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Então, esta década não é uma boca que libera uma palavra de revelação. É uma boca que libera uma palavra de execução, de empreendimento, de construção. E não é qualquer... Que tem Pode tudo falar. a ver com o apóstolo, né? Porque o apóstolo e tem tudo a... esse espírito. Exato. Então, é uma década que você libera uma palavra que promove execução, que promove construção, que promove empreendimento, realização. Então, é uma década de realização. Agora, vamos para Jeremias, capítulo 15. E aqui é a nossa parte. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Então, esta década é uma década da boca de Deus, que libera uma palavra de execução, de milagres. Lembra do centurião, quando ele disse para Jesus, basta uma palavra que sai da tua boca e o meu servo será curado. Uma palavra. Veja, é palavra de execução. Não é palavra de revelação. Agora, Jeremias diz que o projeto de Deus é que nós sejamos boca de Deus. Então, é uma década que nós precisamos alinhar a nossa boca com a boca de Deus. E o que sair da nossa boca vai tornar realidade. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Porque se sair palavra torpe, vai executar as coisas torpes. Se sair palavra de bênção,
vai executar a bênção. Se sair palavra de maldição, vai executar a maldição. Nós temos um treinamento que no nosso EAD, compreensão profética do ano 5781. Lá nós temos 5 aulas, então é bastante tempo que eu vou esmiuçar tudo isso que eu estou falando aqui em alguns minutos. Ok? Então nós falamos aqui da década. Agora vamos falar especificamente do ano. O ano é um ano que está ligado com a letra Aleph. Quando você olha para a letra Aleph, ela indica senhorio, ela indica autoridade, poder, força, liderança, paternidade, primícias. Tudo isso significa a palavra Aleph, a letra Aleph. E a figura profética é a do boi. E aqui é inevitável não lembrar do apóstolo Paulo de El. É verdade. Por quê? Porque foi ele que falou, assim, eu já tinha lido, mas eu não tinha assim, tido o impacto quando ele me falou da unção do boi selvagem. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Ele já fala. Sabe o que é, Adriano? Até é bom para os que estão nos assistindo saber. O Paulo de El, em Goiânia, ele foi visitado por um africano que era discípulo do Ronaldo Wolff, né? Pai. Não o que morreu há pouco tempo atrás, esse... Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, mas o pai. O pai dele. O pai dele. E esse africano recebeu dele a unção do boi selvagem. E daí eu cheguei em Goiânia, Adriano, e o Paulo de El disse, eu tenho uma unção nova para te passar. Quer ver? E ele me abraçou. Quando ele me abraçou, eu tonteei. Eu não sabia para onde ir, Paulo. Você precisava ver. É uma unção fora do normal. Tanto é que na escola do sobrenatural, é uma das unções que nós liberamos com o Paulo de El, é a do boi selvagem. Então, isso está no Salmo 92, para quem quer ir para a Bíblia, não achar que é ilusão, está lá no versículo 10. Tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim a unção fresca. E a essência desta unção, é a autoridade. É a autoridade. Por isso que nós estamos numa década apostólica, num ano de autoridade. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos em um ano de autoridade apostólica. Perfeito. Agora, quando você... Por exemplo, as pessoas me perguntam assim, apóstolo, como é que você chega nisso? Primeiro, escola intensiva de sacar. Segundo, todos os princípios que nós ministramos, bíblicos. Nós somos... O apóstolo Coraiola sabe que eu sou assim insistente em questões bíblicas. Normalmente, a apóstola Daniela e eu começamos a nos preparar profeticamente para uma nova década, para um novo ano, 3 meses antes. Por quê? Abra sua Bíblia em Isaías 46. Adriano, eu queria ser como você, assim. Eu queria. Essa preparação toda. Eu queria ser que nem vocês, mas eu não consigo. Mas cada um tem um chamado, tem um dom, tem uma identidade. Porque Deus só me conta as coisas na hora H, assim, na hora. Veja o que está em Isaías 46, 9 e 10. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o futuro
antes de iniciar. E a antiguidade, antes das coisas sucederem. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, Deus revela a vontade dele para o futuro antes de iniciar. Verdade. Amós capítulo 3. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Quem é profeta de Issacar, ele sabe que Deus revela, então ele se prepara, ele busca. Não é nas coxas, não é assim, não. Obrigado pela minha parte, tá bom, Adriano? Não, você tem outra unção. Certo. Você tem outra unção. Não é profeta de Issacar, realmente. É isso, você tem outra unção. Então, por isso que cada crente precisa saber a sua unção. Porque aí você vai respeitar o outro, vai valorizar o outro na unção dele e é aí que a Bíblia diz servir uns aos outros. E agora, para a gente completar o ano lá. Quando Deus começou a falar, então, da década apostólica, do ano de autoridade, ou seja, um ano de autoridade apostólica, eu falei, Senhor, onde tem isso na Bíblia? Então, Deus me levou para Mateus capítulo 10. Olha o que está em Mateus capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: ele reúne dos discípulos 12, dá a eles autoridade apostólica. E é a partir daí que ele, então, envia, ele comissiona para pregar o reino, para um campo específico e para curar enfermos e expulsar demônios. Isto tem a ver com este ano. Então, aqueles que estão nos assistindo, nós temos no EAD a Escola Intensiva de Issacar, que é para você se mover profeticamente como Issacar, principalmente os que são profetas de Issacar. E nós temos um treinamento chamado Compreensão Profética do ano 5781, que tudo que eu falei aqui em poucos minutos, nós temos 5 aulas de 1 hora cada uma. Então, são 5 horas esmiuçando profeticamente, biblicamente, a década e o ano. Então, este ano, nós vamos ter que olhar muito para pessoas que vão ser restauradas. Sabe Isaías, lá em Isaías 6, que o serafim vem, ministra ele é restaurado e ele é comissionado. É típico. Então, esse ano à frente, nós vamos ter muita visitação de serafins. São anjos específicos de restauração para o comissionamento. De santidade, mas é de... Santidade, né? Isso, para o comissionamento. Certo. Agora, você já notou, Adriano, que o serafim era de fogo? Isso. Sim. Só que para trazer a brasa do altar, ele pega uma tenaz. O que era tão poderoso que podia tocar no lábio do profeta, mas o anjo não podia pegar. Pois é. Coisa tremenda. Tremenda. Né? Tremenda. Agora, ele era de fogo. Uma questão. Agora, o que acontece? Por exemplo, nós vamos ter um ano de tempestade ainda. O pessoal está achando que Deus tem mostrado assim, esse ano... na verdade, a década é uma década de guerra violenta. Por quê? Porque é uma década apostólica e Isaías 32 diz, vejam... Não, Adriano, fala português, claro. Apóstolo gosta de guerra. Isso, é guerra. Então, por exemplo, essa década apostólica
qual que é a principal mensagem de um apóstolo? É o reino de Deus. E o reino de Deus é tomado por violência. Onde o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. Então, é uma década de confronto de reino. Por isso o tema reino nessa década vai ser o coqueluche. Igualzinho pipoca na panela. É verdade. O grande debate no seio da igreja vai ser sobre o reino. Não tenha sombra de dúvida. Para quê? Para que a igreja veja o reino como nunca viu antes. Perfeito. Para que ela opere no reino como nunca antes. Agora será um ano de tempestade. Interessante. Você falou uma coisa interessante. Quando os apóstolos foram comissionados, eles receberam a unção do quê? Repete para nós. O campo, porque tinha uma delimitação específica, que depois, em Atos 1:8, foi ampliada, mas ali tinha uma instrução, por exemplo, não vá para os samaritanos, não vá para os gentios, preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Atos 1:8, isso amplia. Então, vai para os gentios e vai para os samaritanos. Mas tinha um campo específico. Segundo, anunciar o reino dos céus na terra. Estabelecimento do reino na terra. E terceiro, curar enfermos e expulsar demônios. Para isso, é a década para esse tipo de comissionamento. Exatamente. Agora, o que acontece? Na missão, se você ler Mateus 10 para frente, na missão tem provisão. Então, que significa que é um ano de provisão. Exatamente. Mas para quem? Os comissionados. Para quem estiver estão trabalhando. Exatamente. Se ele estiver trabalhando fora do comissionamento, um abraço. É verdade. E você sabe quais serão os piores inimigos neste ano à frente? Fale. Os espíritos familiares. Jesus diz assim, os teus piores inimigos são os da tua família. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de espíritos, de demônios que operam nas iniquidades familiares. Uma outra coisa que Deus tem falado muito é que nós vamos ter uma guerra. Adriano, aqui para nós, né, o que freia muita gente é essa estrada asfaltada da iniquidade familiar, né? É que, na verdade, é como um carro que sai da estrada, né? A palavra... Nós temos um curso no EAD, libertando-se das iniquidades, e nós destrinchamos exatamente essa questão, como que a iniquidade ela desvia. Agora, algo que eu não posso deixar de falar é o seguinte: este ano à frente, quando você une a letra Pei com a letra Aleph, então nós estamos numa estação Pei Aleph, é a figura de Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu me lembro uma vez que você me perguntou, não sei se você se lembra, como isso? Eu disse, pela fé entendemos. Acerto? Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. E as não reveladas pertencem ao Senhor. É um perigo quando as pessoas querem buscar revelação daquilo que Deus não revelou. É um perigo. É verdade. Então, por exemplo, as pessoas que querem esses treinamentos, Escola de Sacar, Compreensão Profética do ano 5781, Liberte-se das Iniquidades, temos vários outros. Temos ministrações do apóstolo Coraiola lá nos congressos. É só entrar no nosso site, ramoestendido.com.br/EAD. Lá a pessoa vai se cadastrar gratuitamente e vai ter todos os treinamentos apostólicos, proféticos do reino. Perfeito.
daquilo que a gente... Eu creio que, assim, Deus me deu graça para colocar, assim, uma essência do tempo que nós estamos vivendo. E como nós temos poucos minutos para encerrar a live, eu queria que agora você orasse, Adriano, sim, com essa unção que Deus te deu da revelação dos tempos, para liberar na vida daqueles que estão nos assistindo esse tempo na vida dos ministérios e nas próprias vidas de cada um. Antes de eu orar, eu só quero dar um testemunho. Eu estava na escola do sobrenatural, falando sobre a unção de Issacar. Quando eu fiz esta oração que eu vou fazer agora, o relógio do apóstolo Paulo de El teve uma alteração imediata de 2 horas. Aí ele foi lá e ajustou o relógio. Quando ele voltou para o quarto, o relógio ajustou 2 horas de novo. Então, o que Deus estava falando para ele? Que Deus estava sincronizando ele com a agenda divina. E eu vou orar para que isso ocorra agora também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agora. E também temos no nosso Instagram, do Ramo Estendido, então vocês também podem procurar por lá, @Ramo Estendido. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nesta unção de Issacar, como profeta de Issacar, na autoridade apostólica que o Senhor tem dado, nós oramos agora para que haja sincronia, para que haja alinhamento, para que haja ordem do reino na agenda dos teus filhos e filhas, como pessoa, como família, como ministério, como igreja, como negócios, em nome do Senhor Jesus. Haja agora sincronia com o teu calendário, com o teu tempo. A tua palavra diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A tua palavra diz que o coração do sábio discerne o tempo. Senhor, nós proclamamos que o teu povo se levanta com discernimento da tua agenda, com o teu tempo, o teu modo, no devido lugar, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ativa os profetas e profetisas de Issacar de uma nova forma no Brasil e nas nações da terra, em nome do Senhor Jesus. Na autoridade, desperta, Senhor. Desperta não só os profetas de Issacar, mas desperta o teu povo para voltar ao plano original do tempo do Senhor, o tempo que o Senhor estabeleceu no ciclo da criação e no ciclo da redenção, em nome de Jesus. Senhor, nós decretamos que o sistema da Babilônia não vai desgastar mais os teus filhos e filhas. Que o sistema babilônico, como está em Daniel 7, não vai mais desgastar a mente e tirar os teus filhos do tempo. Em nome de Jesus, nós proclamamos que o teu povo volta para o plano original do tempo, na ordem do tempo, em nome de Jesus, em sincronia com o plano de aliança que o Senhor estabeleceu, porque o Senhor disse: eu é que sei que pensamentos, que planos têm a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, planos completos, inteiros, em ordem, e não de mal, para vos dar um futuro bem-sucedido. Senhor, nós proclamamos um caminho iluminado, um horizonte iluminado, como está em Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Em nome de Jesus. Nós te damos graças pela visão profética de futuro que o Senhor nos dá, para que nós não nos percamos. Nós não vamos nos perder. Em nome de Jesus. Nós desfrutaremos de um futuro brilhante, bem-sucedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Adriano, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer. Só não entendeu quem não quis. Realmente foi
Você se move como mestre também maravilhosamente. E já anunciando aqui, gente, que o apóstolo Adriano vai estar com a gente na Escola do Sobrenatural. Então, se você quiser alguma informação da Escola do Sobrenatural, tá aí o WhatsApp. Você manda um WhatsApp para mim, eu te mando o link, todas as explicações, para que você não perca, porque ali ele fica 3, 4 dias com a gente. Daí ele faz cabelo, barba, bigode, é uma coisa de louco, uma benção. Um abraço para a Daniela, que Deus te abençoe, que você prospere, que o ano 5.781 seja marcante na tua vida e no teu ministério. Amém. Um grande abraço para você, Marili, e todos aí. Um grande abraço. Foi uma alegria poder compartilhar da unção de Issacar. Amém. Shalom. Tchau. Shalom. Tchau, tchau. Gente, que bênção, né? Nós pudemos estar aqui com o apóstolo Adriano. Que explicação, que revelação, que coisa tremenda. E você sabendo que este é um ano que você pode ser muito usado, é o ano do comissionamento, é o ano que Deus está realmente separando para você, para que você se mova como você ainda nunca se moveu. Então, eu quero agradecer por você estar com a gente nessa live, e amanhã nós estamos aqui no mesmo horário, às 11 horas, sempre com um assunto tremendo e poderoso, tá bom? Todas as explicações, todos os seminários que você queira fazer com a gente, é só mandar um WhatsApp para mim e eu te mando na hora, ou quer dizer, quase na hora, né? Porque às vezes vem muitas mensagens, eu demoro um pouquinho, mais que você vai receber, tá bom? Shalom para vocês. Vou me despedindo aqui pelo Instagram. Um beijo a todos. E você que está nas outras redes, que Deus te abençoe. E amanhã, às 11 horas, nós vamos estar aqui. Com certeza, uma palavra do trono de Deus para a tua vida. Shalom. Que seja hoje ainda um dia muito abençoado na tua vida.